Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais de 7º e 8º ano. Eu sou a professora Ana Melo e aqui estou uma vez mais para vos acompanhar nesta aula. Ora bem, as temáticas de hoje vão ser a história da Terra e a exploração de recursos energéticos. Mas antes de passarmos ao sumário, vocês já foram buscar o vosso caderno diário? Têm convosco o caderno diário e algum material de escrita? É que é extremamente importante para tirar alguns apontamentos, passar o sumário e até para resolver alguns exercícios. Já estão a postos? Então vamos ao sumário. Vamos recordar e retomar um assunto da última aula, as principais etapas da história da vida da Terra. Vamos abordar o tempo geológico e o tempo histórico, distinguir estes dois conceitos e vamos ainda fazer a exploração de recursos energéticos não renováveis, impactos e formas de sua minimização. Já passaram ao sumário? Sim? Então agora vamos recordar o desafio da última aula. O desafio lançado na última aula pedia para enumerar possíveis causas que tenham contribuído para a extinção em massa de várias espécies, como por exemplo as amonites, no final da era Mesozoica. Ainda se lembram? Estiveram atentos? Foi fácil resolver este desafio? Sim? Então vou-vos projetar uma imagem que nos ajuda a responder a este desafio. Estas imagens por vezes são um bocadinho difíceis de visualizar, mas realmente colocar 4.600 milhões de anos numa só imagem é obra. Então eu vou-vos tentar ajudar aqui com o ponteiro do computador, que será de certo mais fácil para acompanharem. Ora bem, vamos primeiro analisar a imagem. Temos aqui a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Cada uma destas eras divididas por períodos. Aqui temos um gráfico de barras que está relacionado com a percentagem de espécies mundiais que se extinguiram. Depois temos aqui algumas das possíveis causas das extinções em massas, como impacto de cometas e asteroides, erupções vulcânicas e ainda flutuações do mar. Ora bem, então vamos lá retomar a questão, o desafio, que era quais seriam as possíveis causas para a extinção no final da era Mesozoica. Vamos nos centrar aqui neste tracejado e vamos verificar que há aqui realmente uma barra que nos mostra que há uma grande percentagem de espécies mundialmente que se extinguiram no final desta era. Quais terão sido as suas causas? Se repararmos aqui na continuidade desta linha, vemos que há registro de impacto de cometas e de asteroides, nomeadamente cometas que provocaram crateras à superfície da Terra com cerca de 100 km. O problema disto poderá estar relacionado com um levantamento de poeiras que terá levado, por exemplo, ao bloqueamento da luz solar e à descida, por exemplo, da temperatura e que terá originado, nomeadamente, flutuações ao nível da água do mar. Também verificamos nesta mesma linha, no final da era Mesozoica, que existem aqui também grandes erupções vulcânicas. Aqui um registro de erupções vulcânicas. Estas erupções vulcânicas até podem estar associadas ao impacto desse cometa e desses asteroides. Ora bem, esse impacto pode ter provocado erupções vulcânicas que libertaram também eles gases e poeiras que podem também ter contribuído para bloquear essa luz solar e contribuir para alterações climáticas, nomeadamente a descida da temperatura e, consequentemente, haver uma flutuação do nível das águas do mar. Entenderam o desafio? Sim? Certo que foi fácil de resolver porque estas foram algumas das causas que apontámos precisamente na última aula. Então, vamos à primeira questão, problema da aula de hoje. Como distinguir tempo histórico de tempo geológico? Bem, tempo histórico, já falámos esta noção precisamente na última aula. Ainda se lembram do que é o tempo geológico? Sim? Pois é o intervalo de tempo desde que se formou a Terra até à atualidade. Mede 100 milhões de anos e, agora, como distingui-lo de tempo histórico? Bem, vamos tentar responder esta questão problema, mas antes vamos retomar os conhecimentos sobre a escala do tempo geológico. Vamos aqui recordar e tentar recriar, fazer uma pequena viagem no tempo e vamos até ao intervalo de tempo do pré-câmbrico, o maior intervalo de tempo da escala do tempo geológico. Vamos então estar atentos, porque depois vou fazer aqui uma pequena súmula dos principais acontecimentos. Pré-câmbrico é a etapa mais longa da história da Terra.
Um dos acontecimentos mais importantes do pré-câmbrico foi o aparecimento da vida. Os fósseis mais antigos conhecidos indicam que a vida surgiu nos oceanos há cerca de 3.400 milhões de anos. Estes seres eram unicelulares, procariontes e semelhantes às cianobactérias atuais. No pré-câmbrico, a evolução da vida ocorreu nos oceanos, visto que fora de água as condições da Terra não eram propícias. Surgiram as células eucarióticas e o processo da fotossíntese que deu início à acumulação de oxigênio na atmosfera. O registro fóssil indica que, perto do final do pré-câmbrico, ocorreu um passo evolutivo importante. Surgiram os primeiros seres vivos multicelulares. Ora bem, então o que é que temos a reter aqui ao nível deste intervalo de tempo do pré-câmbrico? É no pré-câmbrico que surgem os primeiros seres vivos unicelulares, isto é, constituídos por uma só célula. A vida surgiu nos oceanos. Ao longo dos tempos passou a haver uma evolução desses seres vivos, passaram a existir seres multicelulares, alguns deles já a realizarem depois a fotossíntese, portanto, e com a libertação de oxigênio para a atmosfera. Mesmo no final deste intervalo de tempo, temos um registro fóssil da fauna de Ediacara, uma fauna constituída por seres vivos de corpo mole e sem esqueleto, que vimos uma imagem precisamente de um fóssil desses ali nos sedimentos. Ora, se não há dúvidas, vamos até então à era paleozoica. Pré-câmbrico. Desculpem. Vamos então. No início da era paleozoica, houve uma grande diversificação das formas de vida. Foi no início desta era que os animais desenvolveram corpos com partes duras como conchas. Os animais mais característicos foram as trilobites. Nesta era, surgiram todos os atuais grupos de invertebrados e também os primeiros vertebrados como os peixes. Nesta era, no período silúrico, as plantas iniciaram a colonização do meio terrestre, seguidas pelos artrópodes. Este fato significa que nesta altura já existia ozono na atmosfera e a vida podia assim existir fora de água. No período devónico, os primeiros anfíbios também se aventuram no meio terrestre. O período carbónico foi marcado pela grande evolução das plantas terrestres e pela formação de luxuriantes florestas. No período pérmico, por motivos até hoje pouco claros, ocorreu a maior extinção em massa que se conhece. Cerca de 95% de toda a vida desapareceu para sempre. Pois bem, esta era paleozoica é caracterizada então pelo aparecimento de seres vivos com esqueleto. Seres vivos com esqueleto, com partes duras, que no fundo foi possível a partir de então termos um maior registro fóssil, apesar da fossilização ser um processo bastante raro. Portanto, também houve a passagem da vida do meio aquático para o meio terrestre, graças à camada de ozono, que protege os seres vivos da radiação solar ultravioleta, que é nociva. Conhecida então como a era das trilobites e que chegou ao fim realmente com a extinção de 95% das espécies existentes nesta era. Vamos até a era mesozoica. A era mesozoica também é conhecida como a era dos répteis devido à grande diversidade atingida por este grupo de animais, onde se destacam os dinossauros. Nos oceanos da era mesozoica abundavam seres marinhos como as amonites, mas também gigantescos répteis. Surgiram também os primeiros representantes de grupos importantes, mamíferos, aves e plantas com flor. A era mesozoica terminou com uma extinção em massa que levou ao desaparecimento de cerca de 70% dos seres existentes, entre os quais os dinossauros e as amonites. Ora, penso que daqui não há dúvidas, até porque falámos disto na última aula. Vamos passar à era cenozoica, à era em que nos encontramos. Vamos estar atentos? Ao longo do tempo, muitas espécies desapareceram da face da Terra. Os mamíferos, as aves e as plantas com flor tiveram um enorme desenvolvimento durante a era cenozoica. Pois bem, esta é a era caracterizada pelo desenvolvimento de aves, de mamíferos, e é nesta era que aparece realmente o ser humano. Às vezes, e geologicamente falando, nós dizemos que o ser humano apareceu na era cenozoica e no período quaternário. Mas isto, por vezes, é difícil de entender. Então eu vou fazer aqui uma analogia.
Trouxe um calendário e vamos tentar compilar estes 4.600 milhões de anos em apenas 365 ou 366 anos, conforme este calendário civil. Então, a dia 1 de janeiro corresponderia à formação do planeta Terra. Depois, alguns acontecimentos iriam ocorrendo no mês de fevereiro. É no mês de março, sensivelmente, a 15 de março, e não esquecer que estamos a fazer uma analogia, que surgiriam os primeiros seres vivos constituídos apenas por uma só célula nos oceanos. Portanto, o aparecimento dos primeiros seres vivos em água a 15 de março. Entretanto, a evolução da vida continuou de uma forma bastante lenta e continuamos a passar aqui o mês de abril, maio, junho e a evolução da vida continua, aparecem seres multicelulares, seres fotossintéticos, mas ainda estamos no pré-câmbrico. Ora, quando chegaremos à era paleozoica? Quando chegaremos a 545 milhões de anos? A 17 de novembro, nesta analogia, estaríamos a entrar na era paleozoica. Ora, aqui a era das trilobites, ok? E a 14 de dezembro entraríamos na era mesozoica, na era dos répteis e dos dinossauros. A 27 de dezembro estaríamos a entrar na era atual, na era cenozoica. A 31 de dezembro, no último dia deste ano civil, peço desculpa, entraríamos no período quaternário. Às 22 horas do dia 31 de dezembro apareceriam os primeiros hominídeos. E o homem atual apareceria apenas às 23 horas e 59 minutos. Portanto, percebam que, geologicamente falando, realmente o homem é bastante recente. Estamos a falar de tempo geológico, mas este não é o tempo que nós habitualmente utilizamos, até porque nós vivemos aproximadamente, e era ideal vivermos cerca de 100 anos, isso, na melhor das hipóteses, e com saúde de preferência. Portanto, falar aqui em milhões de anos não é realmente o mais fácil. Então, temos aqui, precisamente, o que é isto do tempo histórico? O que é que distingue o tempo geológico do tempo histórico? O tempo geológico mede-se em milhões de anos, como verificámos até agora. O tempo histórico centra-se no ser humano. Tem referências a mudanças que ocorrem na sociedade, incluindo apenas os últimos 0,2 milhões de anos. Para contar a história destes diversos acontecimentos, não recorremos a milhões de anos, recorremos a dias, por exemplo, ontem fiz anos, a meses, há 2 meses que não vou à escola, a anos, há 2 anos que não vejo a minha prima, ou a décadas, ou mesmo a séculos. Ora, isto é o tempo histórico. Em história, costuma-se até utilizar ou dividir o tempo histórico em 5 períodos: a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, resumindo e concluindo, será que já conseguem distinguir tempo geológico de tempo histórico? Eu penso que sim. Estamos aqui com uma pequena falha em termos de computador. Deixem-me ir aqui. Aqui está. O tempo histórico, então, refere-se às mudanças ocorridas nas sociedades humanas, abrangendo apenas os últimos 0,2 milhões de anos. Portanto, quando eu falo quando é que o homem foi à Lua, eu estou-me a referir a tempo histórico. E o tempo geológico compreende toda a história, desde a formação da Terra até à atualidade. Portanto, os 4.600 milhões de anos, permitindo, assim, situar mudanças ocorridas no planeta. Percebida esta diferença? Tenho a certeza? Então, eu quero confirmar. Então, para isso, vamos resolver um quiz com algumas frases em que vocês vão tentar distinguir realmente se percebem a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. Preparados? Então, eu vou ler. Ora bem, nesta afirmação, a Terra formou-se há 4.600 milhões de anos. Estamos a falar em milhões de anos. Será que aqui eu estou a falar de tempo geológico ou tempo histórico? Pensem lá um bocadinho. É isso mesmo, é de tempo geológico, muito bem. Segunda pergunta. Portugal foi fundado em 1143. Ai, não sabiam? Ai, a professora de História. Estamos a falar de tempo geológico ou tempo histórico? Pensem lá um bocadinho. É isso mesmo, estamos a falar então de tempo histórico. Muito bem, acho que estão a perceber a diferença. Mais uma pergunta. O aparecimento da camada do ozono permitiu que a vida
se estendesse dos oceanos para os continentes. Se bem me lembro, isto aconteceu na era paleozoica. Então estamos a falar de tempo? É isso mesmo, tempo geológico. Muito bem. Próxima pergunta. O fogo foi uma descoberta de grande importância para o ser humano. Ora, estamos a falar de uma grande importância para o ser humano, estamos a falar de tempo histórico ou geológico? É isso mesmo, é de tempo histórico. Muito bem. Vamos à última questão. Os egípcios usavam a mumificação no contexto dos seus rituais fúnebres. Esta afirmação remete-nos para tempo geológico ou remete-nos para tempo histórico? Pensem lá um bocadinho. É isso mesmo, para tempo histórico. Ora, parece-me que... e afinal ainda há mais uma pergunta. Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Estamos aqui a falar em milhões de anos. Então, estamos a falar em tempo geológico ou histórico? É isso mesmo, estamos a falar em tempo geológico. E agora sim, acabaram as perguntas e parece-me que vocês entenderam muito bem a diferença entre tempo geológico e tempo histórico. Então vamos passar à segunda questão-problema desta aula. Como promover a utilização sustentável dos recursos energéticos? Nas últimas aulas temos estado a falar que o homem, apesar de aparecer há muito pouco tempo em termos geológicos, ele tem sido um perito em explorar os recursos naturais. Já falámos de recursos geológicos, de recursos biológicos, hoje vamos falar de recursos energéticos. Então, vamos tentar responder a esta questão. Não sei se vocês sabem, mas o carvão foi o primeiro combustível fóssil a movimentar o mundo. Porquê é que eu digo isso? Precisamente por altura do finais do século XVIII, século XIX, iniciou-se ou ocorreu a primeira revolução industrial em Inglaterra. E duas grandes invenções, a locomotiva e a máquina a vapor. Veio fazer uma revolução em termos industriais. Tudo o que até ali era feito de forma artesanal passou a ser feito de forma industrial. E o carvão era realmente a principal fonte de energia utilizada. Aqui temos, e esta imagem mostra-nos bem a quantidade de fábricas, de indústrias e também de gases poluentes emitidos para a atmosfera. Ora, neste gráfico aqui, podemos ver o consumo de energia primária desde a Revolução Industrial. Ora bem, temos aqui 1860 e daquele lado 2000. Se repararem, é precisamente a partir de 1860 que, como principal fonte de energia, temos o carvão. O carvão que está aqui indicado a azul, precisamente. Só por volta de 1945 é que os outros combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, começaram a ganhar também terreno e a ser utilizados como também fontes de energia. Também temos ali a azul clarinho, a energia nuclear e a hídrica. Mas queria-vos chamar realmente a atenção para este consumo de carvão que começou realmente com a Revolução Industrial, que hoje ainda continua. Mas qual é que é o problema disto? É que há um vício em combustíveis fósseis. Um vício de combustíveis fósseis para produzir energia. 80% da energia mundial ainda é produzida por combustíveis fósseis. Eu bem sei que ela é essencial e imprescindível para mover pessoas e bens. Mas será que isto tem impactos? Claro que sim. Claro que tem alguns impactos. Quando ocorre a combustão destes combustíveis fósseis, e passa a expressão, gases que são libertados para a atmosfera originam problemas como, por exemplo, as chuvas ácidas. Ou então, como, por exemplo, os gases de efeito de estufa que levam ao aquecimento global e, por sua vez, levam ao degelo e têm consequências, como é bem visível, quer numa imagem, quer na outra, a redução da biodiversidade. No entanto, existem mais impactos que não são só ambientais, são também impactos ao nível da saúde humana. Há aqui notícias que fomos recolhendo que a poluição do ar pode aumentar o risco de demência, portanto, a dificuldade em perceber, em compreender. Ou então que a poluição do ar pode influenciar o desempenho cognitivo. O desempenho cognitivo é a capacidade de nós pensarmos, de compreendermos. Portanto, os combustíveis fósseis têm impactos não só ao nível ambiental, mas também ao nível da saúde humana. Temos uma notícia recente, de fevereiro deste ano, e que quisemos trazê-la para mostrar realmente que os combustíveis fósseis têm um impacto. E vou passar a ler. A poluição do ar
provocada pela queima de combustíveis fósseis, é responsável pela morte de mais de 400 milhões é responsável por mais de 400 milhões de mortes prematuras no mundo. O número é 3 vezes superior ao das mortes causadas por acidentes de viação. Isto são dados da Organização Mundial de Saúde, OMS. As crianças são as principais afetadas pela qualidade do ar. A poluição do ar afeta ainda o risco de infarto, o cancro do pulmão e a asma. Mas os investigadores garantem que todos sabemos como resolver este problema. Fazer a transição para fontes de energias renováveis e eliminar progressivamente carros a diesel, a gasolina, promover nomeadamente o transporte público. Precisamos de ter em conta que o impacto dos combustíveis fósseis não é apenas no aquecimento do planeta, mas é também ao termo da nossa saúde. Então, temos mesmo que minimizar. Que medidas de minimização? Utilizando, por exemplo, energias renováveis. Energias renováveis que são menos poluentes. Portugal está na linha da frente, acho que podemos considerar isto. Temos em Portugal a maior central solar do mundo, no Alentejo. Temos também o primeiro parque eólico flutuante em Portugal. Mas outros tantos parques eólicos existem em Portugal, em zonas mais montanhosas. Também é aproveitada a energia das ondas, nomeadamente em Peniche, para produção de energia. Temos nos Açores, por exemplo, uma central geotérmica que aproveita o calor interno da Terra para produzir energia. Portanto, as medidas de minimização passam precisamente pelo uso de fontes de energia renováveis. Só assim há um uso mais sustentável, então, dos recursos energéticos. Alguma dúvida? Sim? Não? Então vamos passar aos exercícios para ver se realmente há alguma dúvida. Ora bem, temos aqui um gráfico que nos mostra fontes utilizadas na produção de eletricidade em Portugal continental. E este gráfico remete-se ao primeiro semestre de 2018. É extremamente atual. E este gráfico pode aparecer um gráfico muito similar a este nas vossas faturas da eletricidade. Então vamos tentar analisar este gráfico. Eu vou-me dirigir novamente aqui ao computador e vamos verificar antes de começar as perguntas. Ora bem, então a produção de eletricidade em Portugal continental é maioritariamente produzida através de fontes de energia renováveis. 61% da eletricidade produzida em Portugal continental corresponde a 61%. Apenas 39% da eletricidade em Portugal continental utiliza combustíveis fósseis como o carvão ou o gás natural. Ora bem, então vamos à primeira questão. Classifica como verdadeiro ou falso? Em 2018, a maior parte da eletricidade era produzida a partir de combustíveis fósseis. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? Olhem lá bem para a imagem, eu até vou tirar dali o meu ponteiro, aqui para um cantinho. Exatamente, esta afirmação é falsa. Ela é maioritariamente constituída, como veem aqui no gráfico, por energia renovável. É produzida a partir de energia renovável. Segunda questão. Indica fontes de energia renováveis utilizadas na produção de eletricidade, portanto, em Portugal continental e de acordo com o gráfico. O que é que temos aqui? Olhem lá bem para o gráfico. Ora, exatamente, temos a amarelo a energia solar, temos a bioenergia ou a biomassa, temos aqui a energia eólica e a energia hídrica a azul. Isto são exemplos de fontes de energias renováveis utilizadas na produção de eletricidade em Portugal. Próxima questão. Seleciona as fontes de energia que causam maior impacto ambiental. Será que são capazes? Será que são as energias não renováveis, como por exemplo os combustíveis fósseis, ou será que são as energias renováveis? A energia solar, a eólica, a hídrica? O que é que acham? Quais é que as causam maior impacto ambiental? Pensem lá um pouco. É isso mesmo. São as energias não renováveis, são as que causam maior impacto ambiental devido à libertação de gases poluentes. Ora bem, chegamos à síntese. Hoje falámos de muita coisa. Vamos tentar recordar. Começámos pelas etapas da história da vida na Terra. Fizemos aqui uma viagem no tempo. Fomos ao pré-câmbrico, ao paleozoico, ao mesozoico e ao cenozoico. Recriámos aqui estes intervalos de tempo.
Depois, ainda fizemos a distinção entre tempo histórico e tempo geológico. Ora, o tempo histórico é aquele que, no fundo, abrange as sociedades atuais, os 0,2 milhões de anos da atualidade, e o tempo geológico, o intervalo de tempo que vai desde a formação da Terra até à atualidade. Depois, ainda vimos quais os impactos da exploração de recursos energéticos não renováveis. E, por último, ainda falámos da importância dos recursos energéticos renováveis na minimização destes impactos ambientais. Alguma dúvida? A mim parece-me que seria importante vocês passarem também esta síntese. Para quê? Para que depois, ao longo da semana, pudessem procurar nos vossos manuais, por exemplo, esta informação, independentemente da editora, lerem, fazerem um resumo, eventualmente resolverem alguns exercícios que são propostos, para que assim pudessem mais facilmente entender estas matérias. Pode ser? Ora, tem ainda o desafio. O desafio final. O desafio que normalmente deixo sempre na última aula para resolver. Eu não sei se vocês sabem que o petróleo é explorado em plataformas petrolíferas e que depois é transportado para as refinarias através de navios petroleiros, maioritariamente. É transportado o petróleo e é transportado os seus derivados. Por via marítima, diariamente e, em média, no mar da Zona Económica Exclusiva de Portugal, passam 30 navios petroleiros. Tinham ideia? Pois, olhem, eu também não, antes de fazer esta pesquisa. Agora, o grande desafio em casa é quais os possíveis riscos para a costa portuguesa da passagem de navios petroleiros. Será que há riscos para esta passagem de navios, aproximadamente 30, que diariamente passam junto à nossa costa? Será que há algum problema? Olhem, eu vou-vos dizer uma coisa. Perguntem aos vossos familiares, porque eles de certeza que se vão lembrar de há uns anos atrás ter havido um grande problema ambiental provocado por um petroleiro. Se vocês não forem capazes de encontrar a solução para este desafio, perguntem aos familiares. Pode ser? Combinado? Então, eu ainda vou voltar atrás porque pensava que não tinha tempo ali para passar um pequeno slide. Querem ver aqui mais um pequeno vídeo que eu tinha aqui para vocês? Guardei assim mesmo para o final. Pode ser? Então vamos lá fazer esta transição e mostrar-vos aqui um pequeno vídeo que ainda se refere aqui às medidas de minimização. Pode ser medidas de minimização referentes então ao uso de recursos energéticos não renováveis. Portanto, que forma de minimizar. Vejam este vídeo, se faz favor. Oi, parece que há aqui um problemazinho com o vídeo. Vamos lá ver se consigo ainda mostrar. Não me está a dar para mostrar. Lamento, só consigo realmente mostrar estas medidas de minimização. Não sei o porquê do vídeo não estar a querer correr. Ora bem, portanto, temos aqui as medidas de minimização. Eu vou passar à síntese. Lamento aquele vídeo realmente não passar. Eu vou ter que passar aqui estes exercícios. Às vezes isto acontece, não é só na sala de aula, é também em estúdio. Vamos ficar aqui precisamente com a síntese da aula de hoje. Portanto, aqui temos, para quem ainda quer tirar mais alguma dúvida, portanto, não se esqueçam que o período da história da Terra o maior período da história da Terra foi o período pré-câmbrico, onde realmente apareceram os primeiros seres vivos unicelares, apareceram os primeiros seres vivos fotossintéticos que realizam a fotossíntese, que libertaram o oxigênio para a atmosfera. Depois, não esquecer então a era paleozoica, onde apareceram os primeiros seres vivos com esqueleto, a era mesozoica, onde abundaram os dinossauros e as amonites, e a era cenozoica, onde nos encontramos atualmente. Não se esqueçam que, por vezes, é difícil de compreender a noção de tempo geológico. Eu tentei fazer a analogia ali com aquele calendário. Não se esqueçam também que os recursos naturais, quer sejam biológicos, quer sejam geológicos, quer sejam energéticos, são imprescindíveis, mas temos que os usar de uma forma sustentável. Porque eles têm impactos, quer
em termos ambientais, quer também em termos de saúde. Bem, por hoje é tudo. Despeço-me. Até uma próxima aula. Fiquem bem e fiquem em casa. Obrigada.